verso 14 ao verso 23, diz assim: dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. 15. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Verso 20. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu estou em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e eu os amastes, como igualmente me amastes. Amém? Só até aí. Você que pode, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque nós cremos que a tua palavra, ela nunca volta vazia. Que tu tens algo a acrescentar na nossa vida, que tu tens algo, ó Deus, a, Senhor, nos dar compreensão para vivermos, ó Deus, a tua palavra, a verdade do teu evangelho dia após dia, que nos faz ser pessoas melhores, que nos faz ser, ó Deus, representantes do seu reino aqui na terra. Muito obrigado por essa intercessão. Ó Deus, tu fizeste por cada um de nós. Nós agora nos assentamos a seus pés, acalmamos o nosso coração da correria do dia a dia e queremos ouvir de ti, do teu Espírito Santo. Tenha liberdade nesse ambiente físico, nesse ambiente online, nesse lar que hoje está nos assistindo, nessa casa, no coração desse homem, dessa mulher que talvez esteja vivendo aflições, ó Pai. Que tu possa dar o bálsamo, que o bálsamo de Gileade venha sobre cada coração. Nos dar, ó Deus, a calma necessária para compreendermos a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Essa campanha, Olhos da Fé, é um desafio. É um desafio para mim, um desafio para você. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo muito materialista, né? O dito popular diz que você tem que fazer o quê? Ver para crer, né? O dito popular diz isso. Preciso ver, pastor. Se eu não ver, eu não creio. Interessante porque, bem próprio de você precisar enxergar pelos olhos da fé, se faz necessário que você tenha uma mudança na sua mente. Que você compreenda o que é realmente enxergar as coisas segundo a ótica de Deus, segundo o plano, o planejamento de Deus para a sua vida. Indo para dentro desse texto, você vai ver que esse capítulo 17 do livro de João, ele é a maior oração feita por Jesus. Se parar para pensar, houve vários e vários momentos em que Jesus, junto com os seus discípulos, em que Jesus sozinho, ele saiu, ou com discípulos, ou sozinho, ele foi orar, ele ia orar. Mas o capítulo 17 de João, ele é algo assim tremendo. Certamente você já deve ter lido, passado por isso aí, mas talvez você não tenha ainda percebido, né, a importância de Jesus orar por você. Já parou para pensar nisso? Se tem alguém perto de você, fala para ela assim, ou você em casa, fala para ela assim, ó, Jesus orou por você. Mas pastor, que coisa nova é essa? Espera aí, como é que é isso? O capítulo 17 todo.
é o momento, né, exatamente o momento onde, né, Jesus fez a oração mais longa do seu ministério. Isso aqui, dentro desse contexto, isso aconteceu no momento, né, onde Jesus tinha acabado a Santa Ceia e logo em seguida ele caminhou em direção a um local onde ele seria preso. Momentos antes dele ser preso e momentos depois da Santa Ceia, né, em algum momento ali, Jesus faz essa oração, conhecida como a oração sacerdotal de Jesus. E esse foi um período bem específico, né, do ministério de Jesus. Porque ele faz uma intercessão. O que você leu, o que eu li junto com você, se você chegou agora aí, depois você leia, João capítulo 17, verso 14 ao verso 23, né? Inclusive a oração não é só dentro desse capítulo, desse versículo, é praticamente o capítulo todo. Você vai ver aqui Jesus, ele intercedendo pelos seus discípulos. Ele fala para Deus, na oração dele, de intercessão pelos seus discípulos, e por mim e por você. Ele fala, deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, Jesus falando, como eu também não sou desse mundo. Não rogo que tires eles do mundo, mas que os proteja do maligno. Foi a oração de Jesus. Novamente ele fala, eles não são do mundo, como eu também não sou. É Jesus orando ao Pai. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. Jesus falando aos discípulos. Jesus falando, orando, intercedendo ao Pai pelos seus discípulos. E ele diz, em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Verso 20, é algo assim, tremendo da intercessão de Jesus por você e por mim. Ele fala assim, minha oração não é apenas por eles. Então repita comigo, a minha oração não é apenas por eles. Jesus falando. Mas que isso? Como assim a oração não é apenas por eles? Olha, eu vou pedir para projetar o verso 20 aí. Joga aí na tela, irmão, por favor. João 17, 20. Olha que momento extraordinário. Talvez essa seja a revelação que Deus quer te dar hoje, para que você entenda que Jesus intercedeu, orou por você. Jesus orou por você. Mesmo sem você o conhecer, ele orou por você. Olha o que diz o verso 20. Jesus falando a Deus, intercedendo pelos discípulos. Minha oração não é apenas por eles. Esse eles aqui é os discípulos. Rogo também por aqueles que crerão no futuro em mim, por meio da mensagem deles. Quem é esse deles aqui? Quem é esse eles aqui? Quem é esse deles aqui? Vou perguntar de novo, será com mais força. Quem é esse eles aqui? Quem é esse deles aqui? Quem é esse aqueles aqui? Seja mais exato. Quem é esse eles aqui? Quem é esse deles aqui? Quem é esse aqueles aqui? Fala assim, eu. Você entendeu? Essa é a oração de Jesus. Inclusive o tema de hoje é a oração de Jesus. Mas observa, minha oração não é apenas por eles, Jesus falando, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Fala assim, essa palavra é para mim hoje. Jesus está falando para você, sabe o quê? Jesus aqui, ó, intercedeu por quem? Olha aqui, onde está meu dedo aqui, ó. Jesus aqui intercedeu para quem? Por quem?
Fala assim, por mim. Fala assim, Jesus intercedeu por mim. Mas você hoje é um discípulo, amém? Se você é um discípulo, você faz parte deles e eles. Então, ou seja, existe uma geração futura que Jesus ainda está intercedendo. Agora, quem vai falar por ele? Quem vai falar por Jesus a eles? Fala assim, eu. Você entendeu que essa oração de Jesus é bem atual? Não era só para os discípulos daquela época e fechou, não. Hoje, se você se faz, você entende que você é um discípulo de Jesus, que você o conhece, você caminha nos passos dele, né? Ou pelo menos tenta ao máximo, compreenda, existe agora na sua vida uma responsabilidade de quê? De levar a mensagem para quem? Para outros. Jesus já intercedeu por mim e por você. Eu quero te dar dentro dessa oração, né, que nós lemos sobre Jesus, só quero ler, para findar aqui o raciocínio. Olha o verso 21, projeta aí, irmão, verso 21. Para que todos sejam um. Então, olha só, é para ser um. Lembrando, eles, aqueles e deles. Você entendeu isso? Do versículo. Volta ao versículo anterior, irmão. Cutuca aí o trem. A minha oração não é apenas por eles. Não é só para os discípulos. É para todos aqueles que por meio desses daqui vão ser alcançados. Aí Jesus continua orando. Aí quando ele continua orando, olha o que ele fala no versículo 21. Para que todos sejam um. Os discípulos do passado, os discípulos do presente e os discípulos do futuro. É para que todos sejam um. Era a oração de Jesus. Como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Olha que extraordinário. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Você compreendeu que a oração de Jesus foi dizer assim, ó, eu vou estar dentro deles. Através de quem? Do Espírito Santo. E assim como o Senhor é um comigo, eu vou ser um com eles. E eles vão ser um entre eles. Esse um entre eles vai ser um comigo, que vai ser um com o Pai. Então fala para o seu irmão assim, ó, toda vez que você deixa de falar da mensagem de Jesus, você impede que essa oração aconteça na vida das pessoas. Entendeu isso? Dentro dessa oração, eu quero te dar aí 3 chaves, que certamente vão abrir, olha só, hein, são 3 chaves que abrirão suas vitórias e suas conquistas. Se tem área da sua vida que você ainda não conquistou, pega aí, anota aí, grave essa palavra, se quiser depois rever, vai estar lá no YouTube disponibilizado. É só esperar um tempinho lá para o YouTube lá, compilar lá, e vai estar disponibilizado, vai estar lá full para você assistir. Mas vamos lá aprender 3 chaves que abrirão suas vitórias e suas conquistas, baseado na oração de Jesus. Não sei se você conhece alguns louvor, né? Alguma coisa assim de louvor. Quando você canta aquela música assim, ó, tudo que Jesus conquistou na cruz. Continue. É nossa herança, todas as bênçãos de Deus para nós. Tomamos posse, é nossa herança. É aquilo que você viu aqui, queridos. Em outras palavras, você toma posse daquilo que já é seu. O problema, sabe o que é? É que tem muita gente que não compreende isso. Que apesar de viver um evangelho,
que apesar de se dizer evangélico, apesar de se dizer crente, não consegue compreender a dimensão dos olhos da fé que Jesus estava vendo em você. Se a Bíblia diz que você é mais que vencedor, é porque Jesus já te viu mais que vencedor. O problema é que você não se vê assim. Se você se acha incapaz, entenda, compreenda, Jesus já te fez capaz. Posso ver uma minha mais forte? Jesus já te fez capaz. Mas às vezes você não se vê assim. Às vezes você se sente uma pessoa, não, porque sabe, né, pastor? Não, porque e tal. É como se você negasse a oração que Jesus fez por você. Não acreditando pelo que ele falou ali, de que você era um com o Pai. Anote aí, a primeira chave, que abrirão as vitórias sobre as suas vidas, suas conquistas, seus milagres, baseado na oração de Jesus. Vou pedir para projetar João 17, verso 6 ao verso 8, está dentro da oração de Jesus. João 17, capítulo 17, verso 6 ao verso 8. Olha o que diz aqui, pode olhar para cá se você preferir. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me destes. Eles eram teus, tu os destes a mim. Fala assim, tu os destes a mim. Quem vive em você hoje? Se você compreendesse isso, na dimensão exata do que é realmente ter Jesus dentro de você, você despertaria, sabe para quê? Para entender que Jesus dentro de você não é só para você. Não é só para o seu bel prazer. Jesus não veio, se entregou, passou a Santa Ceia, fez essa oração, morreu na cruz do Calvário, para que você hoje o recebesse e guardasse só para você. Está aqui escrito. Eu revelei teu nome, aqueles que do mundo me destes. Eles eram teus, tu os destes a mim. E eles têm obedecido a tua palavra. Olha o outro versículo. 7. 17, 7. Agora eles sabem que tudo que me destes vem de ti. Primeira ação, primeira chave para você compreender, para você receber as vitórias e os milagres na sua vida, suas conquistas. Ache uma palavra. Repete comigo. Ache uma palavra. Seu maior desafio na experiência ao conhecer Jesus é achar uma promessa de Deus na palavra dele e ter fé que vai se cumprir, acreditando naquilo que ele disse. Olha o verso 6, João 17, 6. Olha a chave que está dentro desse versículo, que pode mudar assim, ó, a sua vida. João 17, 6. Olha só que interessante, vê se dá para projetar aqui. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os destes a mim. E eles têm obedecido o quê? Fala com força, obedecido o quê? Sabe o que você precisa? De uma palavra. Sabe o que você precisa? De uma direção. Sabe o que você precisa? De um norte. Sabe o que você precisa? Um caminho a seguir. É interessante porque a forma como a nossa igreja aqui funciona, a pessoa começa a frequentar, começa a vir numa célula, vai indo, depois ela vai para a revisão de vida, depois ela começa a fazer o estudo de vencedores, e ela vai crescendo em Deus, ela vai conhecendo, prosseguindo em conhecer a palavra, e ela vai indo. Sabe quando é que ela para? Nunca mais. Sempre vai ter um treinamento, sempre vai ter alguma coisa a ser acrescentada na vida dela. Por quê? Porque ela está debaixo de uma palavra, de uma direção, de um norte. O problema hoje é que há muitas pessoas que não têm esse norte. Então vive confundido. Não sabe o que faz. Jesus, quando falou aqui aos seus discípulos,
Jesus, quando fez essa oração, ele falou assim, ó, Pai, eles são meus, ou melhor, Pai, eles são teus, tu entregastes a mim. E eles vivem hoje debaixo de uma palavra. O que falta na sua vida, muitas vezes, sabe o que é? A palavra. E a palavra é o verbo vivo que caiu do céu. Se chama Jesus Cristo. É Ele. É caminhar debaixo de uma palavra. Tem gente que está caminhando, mas não sabe nem para onde vai. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me destes. Tem pessoas que têm chegado na sua mão. E qual é a palavra que você tem para dar para ela? Qual é a palavra que você tem para dar para ele? Se você não tem palavra, você não tem palavra para dar para ninguém. Segundo, primeiro qual é? Ache uma palavra. Segundo, aceite o desafio de conhecer mais de Deus. Existe um conceito de fé para todos aqueles que aceitam o desafio de conhecer mais a Deus. Sabia disso? Mateus 22, verso 14. Projeta, por favor. Mateus 22, 14. Tem um versículo interessante que vai abrir nosso horizonte para a gente entender esse desafio de conhecer mais a Deus. Diz assim, pois muitos são chamados e poucos são escolhidos, né? É um versículo que traz muita, né? Pô, como é que é isso? Chamado, escolhido, como é que é isso? Há uma explicação simples. Nós somos livres para fazer escolhas, sim ou não? Nós somos livres para fazer escolhas, você pode escolher. A pessoa que muitas das vezes começa a ficar viciado em alguma coisa, entorpecente, alguma coisa assim, ela inicialmente até que aquilo virasse algo químico, por algum outro motivo ela começou a se viciar sem ela perceber, ela começou ali, foi bebendo, e era uma dose, era 2 doses, 3, 4, misturava, hoje virou um alcoólatra. Mas lá no começo ela tinha a opção de não começar isso, mas ela optou. Nós somos livres para fazer nossas escolhas. Existem aqueles que resolveram separar as suas vidas, né, para levar o nome de Jesus para uma próxima geração. Então, pai e mãe, você, avô, avó, vocês que estão me assistindo aqui, vocês têm uma responsabilidade de Deus. Ou você que é líder de célula, né, que também tem pessoas dentro da sua célula, você tem uma responsabilidade de Deus. Sabe qual é? Não permitir que falte a palavra dentro da sua célula, dentro da sua casa, dentro da sua família. E entender que você deve trabalhar para que eles andem no caminho certo e façam as escolhas certas. Pastor, mas e como é que fica essa história aí de chamados e escolhidos? Vou dar um exemplo bem claro. Como você viu ali, Jesus, ele intercedeu por todos aqueles, né, que entrasse debaixo da palavra, debaixo do propósito e o aceitasse. Jesus já fez isso. Mas há uma escolha sua, pessoal. De quê? De crescer ou não. Há uma escolha própria de cada um de nós de aceitarmos o desafio, que é nosso segundo tópico, nossa segunda chave, aceitar o desafio de conhecer mais a Deus ou não. Você imagina assim, ó, funciona algo mais ou menos assim, para você, só para fazer um paralelo para você compreender. Certamente muitos dos que estão aqui, estão nos assistindo, né, já passaram pelo momento de talvez serem dispensados do serviço militar, né, ou foram selecionados, ou estão hoje no quartel, não sei. Mas observa que, como diz, né, a frase que é muito falada, jovem, no ano que completa 18 anos, você deve se alistar no serviço militar. Procure a junta militar mais próxima da sua residência. Toda propaganda que tem esse trem falando aí. E aí aquele jovem, aí chega lá, uma multidão, eu vou fazer um cálculo assim aproximado, tá? Só para, sei lá, chega lá 500 jovens que completaram 18 anos naquele ano, então eles têm que se alistar. E aí é marcada a data, chega o dia, chegou os 500 jovens lá, mas só há 200 vagas.
E aí alguém responsável lá pergunta: quem aqui deseja servir? E aí uma quantidade muito grande de jovens levantam. E aí sempre é feito assim, né? Hoje é tudo online, ficou um pouco mais fácil fazer dessa forma, né? Mas normalmente se separa ali quem quer servir ou quem não pode servir, ou quem é rimo de família, ou quem já está fazendo faculdade. Aí tem aí alguns critérios que exatamente não sei quais são. Mas chega uma hora em que se separa aqueles que querem servir. Por quê? Foram voluntários para comporem a carreira lá, Marinha, Exército, Aeronáutica. Então, em outras palavras, compreenda, todos chegam e têm que se alistar, mas só alguns vão servir o quartel. Uns automaticamente vão receber um carinho e vão voltar para casa. Pronto, você já se alistou, mas você agora pode voltar, você está dispensado de incorporação. Quando nós falamos do reino de Deus, muitas pessoas vêm a Jesus. Muitas pessoas aceitam a Jesus. Mas sabe por quê? Muitas das vezes não vivem o melhor de Deus para a vida dela, porque estão dentro do processo, elas estão no processo seletivo, elas são salvas, ganharam direito a entrar na eternidade e tal, mas não levantaram a mão para dizer assim, ó, eu sou voluntário a continuar a obra que Jesus fez. Quando a Bíblia nos diz que eu não escolhi, quando a palavra nos diz que vós não me escolheste, mas eu que escolhi a ti, Jesus foi lá no meio daquele povo lá e perguntou assim, quem é voluntário? Quem quer crescer? Quem quer desenvolver seu potencial? A pessoa vai lá e diz o quê? Eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. A partir de agora, né, nessa comparação que eu estou fazendo, esse escolhido, ele passa agora a ter um papel fundamental no reino de Deus, que ele vai ser agora um propagador do reino de Deus, de acordo com a sua disponibilidade, de acordo com o seu tempo, no dia a dia, começando dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde quer que ele seja. Ele agora passa a ser um promulgador da palavra de Deus. E aí ele passa a estudar um pouco mais a Bíblia. Nossa, como tem gente hoje que, se duvidar, não posso pedir aqui, mas pensa, talvez hoje você nem tenha pegado na Bíblia. Talvez hoje a sua oração foi aquela assim, ó, ai, Deus me abençoe, sai correndo para a vida. Você entendeu? Pessoas assim não conseguem ser promulgadoras da obra de Deus, não conseguem ser promulgadoras de Jesus. Por quê? Porque ela não tem a palavra para ela. Como é que ela vai dar aquilo que ela não tem? Como é que ela vai educar um filho nos caminhos que deve andar, se ela mesma é uma pessoa deseducada em relação a Deus? Não tem como. Deus deu a oportunidade a todos, porém, existem aqueles que correspondem positivamente ao seu chamado, ou seja, se separam para cumprir uma ordem de Jesus. E sabe qual é a ordem de Jesus? Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. O mundo começa aonde você vive, dentro da sua casa, no seu dia a dia, ou melhor, começa dentro do seu interior, mudando o seu interior. Olha o que diz João 17, 23. Projeta para mim, João 17, 23. Fechando esse segundo. João 17, 23. Diz assim, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. O que você acha que é ser levado à plena unidade? Define na sua mente. O que é ser levado, que eles sejam levados à plena unidade? Quem vai te conduzir à plena unidade? E para quê? Para que o mundo saiba que tu me enviastes. Quem é que vai fazer isso daqui? E os amastes como igualmente me amaste. Ou seja, para que o mundo saiba que tu me enviastes. Sabe quem faz isso aqui? Fala assim, eu. Fala assim, eu sou essa pessoa. Se você não é, não precisa falar, não tem problema. Mas se você é, você fala, eu sou essa pessoa. Diz com força, eu sou essa pessoa. Que vão me deixar ser levado à plena unidade com Deus.
Por isso você não pode se calar. Terceiro e último. Qual é o primeiro mesmo? Segundo. Terceiro. Vou falar agora. Mude seu conceito de enxergar. Mude o seu conceito de enxergar. Olha o texto base desse tópico. 1 Coríntios 2:9. Já tem. 1 Coríntios 2:9. Olha que interessante. Terceiro, mude o seu conceito de enxergar. Como, pastor? Vou chegar lá. Vamos aí. Diz assim o texto. Todavia, como está escrito, né? Todavia, como está escrito, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Interessante, porque você lê esse versículo, você pensa só no futuro, né? Pensa assim, ó, não, Deus está falando de uma morada celeste, Deus está falando de quando chegar no céu, porque a gente não. A aplicação desse texto é para hoje. A aplicação desse texto foi para os discípulos. O que ele está dizendo aqui, sabe o que é para mim e para você? É para aqueles, olha só, interpretação de texto, né? Os professores de português aí me ajudam. Aqueles que o amam foram os que foram preparados, sabe para quê? Para ouvir e ver coisas que ninguém viu, coisas que ninguém ouviu. Não sei se você compreendeu bem isso, mas Deus tem preparado para você coisas que ninguém viu. Só ouviu um amém. Vou falar de novo, que de repente alguém mais se emociona. Deus tem separado coisas para você que ninguém viu até hoje. Você entendeu? E o pior, talvez nem você tenha visto ainda. Então você seja o primeiro tá aqui, ó. O olho não viu, o ouvido não ouviu. Se eu não estou vendo, não estou ouvindo, como é que eu vou enxergar, pastor? Esse é o terceiro tópico. É você mudar a sua forma de enxergar. Nós não enxergamos como convém. A palavra nos ensina isso. É interessante, olha só um exemplo bem claro. Você não consegue ver um átomo, né? Precisa de quê para enxergar um átomo? Alguém fala com força aí. Alguém que está em casa aí, digita aí para mim. O que precisa para enxergar um átomo? Microscópio. O átomo existe? Sim ou não? Você enxerga ele? Ele existe? Beleza, ok. Vamos junto. Você quer ver uma outra galáxia? Você quer ver uma estrela, né? Você vê o Sol, né? O Sol é uma estrela e tá, veja o Sol, mas tá bom, então tira o Sol. Você quer ver um outro planeta, você quer ver algo assim que está lá longe na galáxia. Você precisa de quê? Digita aí. Precisa de quê para enxergar algo, né? Uma outra galáxia, podemos dizer assim. Como é que é o nome? Como é que é o nome? Luneta, tem que ser uma luneta muito boa, mas ampliação do luneta é o quê? Telescópio. Tem o telescópio Hubble, que já fotografou não sei quantas galáxias aí, né? Você enxerga a galáxia? Ah, pastor, um pouquinho, porque de noite quando olha as estrelas... Não estou falando isso aí não. Que você enxerga, nem outro planeta você consegue enxergar. Não, mas aquele planeta ali é a estrela d'alva, é Vênus. Ah, tá bom, tem uma luzinha ali e tal. E aquela estrela lá é o quê? Não, eu sei que é um ponto de luz, mas o que é? Pode ser uma outra galáxia. Mas você não enxerga. Então você precisa de um microscópio, não é isso? Para enxergar as coisas pequenas. Isso aí, Leila, microscópio. Telescópio, isso aí, Juliana. Para enxergar as coisas. A ciência e o materialismo diz para você que muitas coisas não existem. Mas porque ela falou que não existe, ela realmente não existe? Você não consegue enxergar um átomo que está aí na tua mão, aí, ó, milhões de milhares de bilhões que tem dentro de você, não consegue enxergar? Entre os milhões de planetas que existem por aí, você não consegue ver, mal você vê a Lua, quando a Lua está lá amarela, porque teve um dia desse aí, né? E tá falando, nossa, olha a Lua, que coisa espetacular, né? Nossa! Aí você tem certeza, a Lua existe sim ou não?
A lua existe? Me prova. É só abrir ali, lá, pastor, olha lá, está lá, porque você está vendo. E o planeta Júpiter existe? Você já viu? Alguém já foi lá rapidinho? E Netuno? E Plutão? Alguns de nós só vimos, sabe aonde? Nas fotografias do livro de história da 7ª série, da 6ª série, da 5ª série. Mas existe então lá, os átomos estão aí dentro de você, você não está vendo. Em outras palavras, aquele versículo que você viu sobre os olhos não viram, ouvido não ouviram, está dizendo, sabe o quê? Que tem coisas que existem, mas você não está vendo. Quantos tem cachorro em casa? Tem cachorro não? Só ele. Vamos arrumar um cachorro para ele. Vamos arrumar um cachorro. Traga aí um cachorro de doação para o Eric, para a Juliana. Né, Juliana? Todo mundo que tem um cachorrinho em casa, talvez você não tenha percebido, ou tenha lido sobre isso, mas ele ouve 7 vezes, praticamente 7 vezes mais do que você. Então, quando ele está lá em cima, que você chega lá embaixo, que estaciona o carro, que você sai, que você dá uma respirada, ou dá uma tossida e vem subir na escada, ele já sabe que você está chegando. Já vai abaixo da porta, já começa a cheirar, você começa a arranhar ali, a latir. Por quê? Porque ele ouve 7 vezes mais do que você. Tem coisas que você não consegue ouvir, mas não quer dizer que não existam, que Deus não está falando. Muitos não conseguem ouvir. Por quê? Porque a dimensão do olhar da fé dele é muito curta. Ele não consegue ver além do que Deus está fazendo. Repete assim: não é porque eu não vejo que não existe. Não é porque não ouço que não existe. Completa assim: não é porque eu não estou vendo os anjos. Não, peraí, eu acho que você não entendeu. Você vai completar essa frase, tá bom? Baseado na Bíblia, que você conhece, na palavra que você conhece. Vamos lá. Não é porque eu não ouço que não existe. Não é porque eu não estou vendo que não existe. Não é porque eu não estou vendo os anjos, falei, que eles não estão. Completa. Trabalhando ao seu favor. Você entendeu? Mas eu não estou vendo os anjos. Mas isso não quer dizer que eles não estão trabalhando ao teu favor. Que não existe uma ordem ao seu respeito, que não existe uma palavra de bênção liberada para a sua vida, para você crescer, para você desenvolver. Não, é porque você não está vendo. Os seus olhos da fé estão restritos. Olha essa história para a gente concluir. Não precisa projetar, não. Em 2 Reis, capítulo 6, fala assim, versos 15 em diante. O servo do homem de Deus, Eliseu, que era o homem de Deus, né? Levantou-se cedo pela manhã, o funcionário dele, e quando ele saiu, ele viu uma tropa de cavalos, carro, cavaleiros, etc. E aí ele exclamou, sabe o que para o seu professor, né, podemos dizer assim? Ele falou assim, ó, lascou. Uma linguagem nossa assim, né? Lascou tudo. O que nós vamos fazer? O texto exato é assim, ó. Ah, meu Senhor, o que faremos? Qual era a visão dele? Você viu aqui o texto. Ele saiu, acordou de manhã lá, dentro da casinha deles lá, na casinha, né, do instituto lá, né, de ensino do profeta, lá do IV daquela época, da escola de profetas, eles estavam lá, e aí de repente ele acordou, foi lá na janela, quando olhou, ele estava todo cercado pelo exército inimigo. Ele foi lá dentro, acordou o profeta, ai, profeta, ai, vamos morrer, estamos todos cercados ali, ó. O que vamos fazer? Não tem jeito. O profeta respondeu para ele assim, ó, não tenha medo. Você acha que era medo ou era pavor? O cara ia morrer, gente. É porque a Bíblia não tem emoção na letra assim, né? O cara estava desesperado. Ele falou assim, ó, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos
do que aqueles que estão lá fora. Me explica isso. O profeta foi lá fora ver? O texto não diz isso, não. O profeta estava lá dentro, chegou o moço do profeta, foi lá e... Profeta, ó, aliás, voltando um pouquinho. O profeta foi lá fora, foi ali, olhou pela janela e falou assim, vamos morrer. Acabou o nosso instituto, acabou tudo, vamos morrer. Foi lá desesperado, chamou o profeta, o que vamos fazer e tal? Ele falou assim, não tenha medo, calma. Você não está enxergando. Mais numerosos é aqueles que estão conosco do que aqueles que estão lá fora. Se fosse eu, o profeta perguntaria assim, ó, como é que você sabe se não olhou, não foi lá ver? Sabe que lá fora tem 2.000 soldados para vir matar a gente? O profeta nem pensou em quantos tinha lá fora. Esse menino falou assim, ó, menino, novo convertido, olha só, deixa eu explicar uma coisa para você. A quantidade de anjos que tem conosco é muito mais superior do que aqueles que estão lá fora. Muitos de nós não vivemos o melhor de Deus e os milagres de Deus por causa disso. Que estamos com a vista limitada. O que o profeta faz? Ele orou, ele falou assim, ó, olha a oração do profeta. Senhor, oração do profeta, ali. O profeta aqui, o menino aqui, né? Senhor, abra os olhos dele. Quando ele falou assim, ó, abra os olhos dele. Eu fico imaginando aquela cena assim, ó, o menino, né, quando o profeta, talvez tenha fechado os olhos, não sei, né, mas eu fico imaginando o profeta ali, vem cá, menino, Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja o que eu estou vendo. Fico imaginando ele assim, ó. Aí começou a ver anjos para todo lado. Aí começou os anjos prontos para guerrear a causa dele. Os anjos tudo ali assim, ó, prontinho para guerrear de frente para o inimigo. E ele começou a olhar assim, meu irmão, se é eu e você, sabe o que eu ia fazer? Eu ia chegar assim na janela, só anjo assim, ó, e olhar para o inimigo, vai encarar? Olha aqui, ó, somos mais numerosos do que vocês. Você entendeu isso? A mente limitada, a visão limitada, não consegue enxergar isso. Qual foi a oração de Eliseu? Repete comigo, Senhor, abre os olhos para que eu veja. Então faça essa oração você e fala assim, Senhor, abra os meus olhos para que eu veja. Essa é a chave principal para você alcançar suas conquistas. É você entender que você foi escolhido. Você foi escolhido por Jesus. E hoje você deve fazer essa oração, Senhor, abre os meus olhos. Talvez você não esteja enxergando aí a solução do seu problema. Talvez você não esteja enxergando aí na sua casa o que você pode fazer. Que as lutas às vezes são grandes, as dificuldades são grandes, a vontade de desistir é grande, a vontade de chutar o balde, o pau da barraca, sei lá, é grande. Mas faça essa oração, fala assim, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. A oração de Jesus, na oração de Jesus, ele já te viu. Pastor, mas há tantos anos atrás, ele já te viu. Ele já viu você aí na sua angústia. Eu te convido agora a você ficar em pé. Você que pode, você que quer. Coloca a mão no seu coração, repete essa oração comigo. Diga assim, Senhor Deus, até hoje tenho andado pelo que eu enxergo materialmente. Eu entendi que fui separado e escolhido por Ti para viver uma grande obra na minha vida. Me faz achar a Sua palavra e seguir por ela, acreditando que vai acontecer. Eu aceito o desafio de Te conhecer mais. Muda meu conceito de enxergar tudo ao meu redor e me faz ser uma nova criatura. Eu Te recebo hoje como meu Senhor e Salvador. Te dou liberdade agora para entrar na minha casa
na minha vida, na minha empresa, nos meus negócios, na minha saúde, no meu interior e mudar tudo em mim que me impede de te ouvir, de guardar e de praticar tudo que a tua palavra diz que eu sou, eu serei, em nome de Jesus. Amém.